Olá, o meu nome é Macorati e nessa videoaula eu vou mostrar os recursos do Link2SQL realizando uma exibição mestre detalhes usando o DataBind. Bom, vamos usar aqui como ferramenta o Visual Basic 2008 Express Edition. É uma ferramenta gratuita e que você pode usar os recursos tanto do Link2SQL como do DataBind que nós vamos mostrar aqui nessa videoaula. Bom, vamos criar um novo projeto, File New Project, do tipo Windows Application, Link to SQL, mestre detalhes. Por que mestre detalhes? Eu vou mostrar aqui como nós podemos, usando os recursos do DataBind do Link to SQL, exibir numa aplicação Windows Forms, num formulário aqui, o relacionamento que existe entre as tabelas categoria e produtos, de forma que eu vou selecionar uma categoria e ele vai me exibir todos os produtos daquela categoria. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou exibir a janela aqui Database Explorer. Olha, eu já tenho uma conexão com o banco de dados Northwind. Se eu não tivesse, eu clicaria aqui Add New Connection e selecionar o Northwind aqui, né? Então, isso eu já fiz, já tenho pronto aqui, a conexão com o banco de dados. Então, quais tabelas eu vou usar? Bom, eu vou trabalhar com as tabelas categorias e produtos, ok? Tá. Aqui no Database Diagrama, eu vou incluir aqui para mostrar o relacionamento entre elas. Ó. Vou selecionar as duas tabelas. Vou dar um close aqui. E olha aqui, olha. Vamos visualizar aqui 75%. Então, ó, eu criando... Vou salvar com esse nome mesmo. Então, ó, eu criei aqui um Database Diagram aqui para mostrar o relacionamento que existe entre produtos e categorias. Então, ó, isso é feito pela chave Category ID, aqui, ó, né? De forma que eu vou selecionar uma categoria e ele vai me mostrar todos os produtos daquela categoria. Só que eu vou fazer isso usando o Link to SQL. Então, né, podemos fechar aqui a exibição. Vamos lá, Project, Add New Item, e eu vou incluir a referência aqui o Link to SQL Classes. Eu vou chamar isso aqui de estoque, tá? Poderia ser qualquer outro nome. Então, eu vou gerar o meu arquivo DBML, que é o arquivo onde vai conter todo o meu mapeamento objeto relacional, né? O meu data content, a informação da string de conexão, as tabelas geradas. Então, vai estar aqui nesse meu arquivo. Então, eu vou dar um add. E aqui, ó, ele me criou o arquivo e me abriu o descritor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, eventualmente, arrastar as tabelas categorias, né? E produto. Olha aqui, ó. Imediatamente, dá um zoom aqui imediatamente o descritor reconheceu o relacionamento e criou uma associação entre as entidades. Ele criou uma entidade chamada Category a partir da tabela categorias e uma entidade Product a partir da minha tabela Products. Notem que para cada campo da tabela houve um mapeamento e foi gerada uma propriedade com o mesmo nome, tá? Aqui o nome poderia ser diferente. Então ele criou, baseado na tabela categorias, né, uma entidade, uma classe category e mapeou para cada campo da tabela uma propriedade. A mesma coisa ele fez aqui com o produto, para a tabela produtos. Ele gerou uma entidade produto
e para cada campo ele mapeou. Se você clicar aqui, ó, você vai ver no descritor toda essa o código gerado por ele, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, o mapeamento da tabela categoria, as propriedades mapeadas para os campos, né? Ok? Então eu já tenho aqui pronto. Vou salvar, né? E o que eu vou fazer? Eu vou usar agora um recurso e vou criar uma nova fonte de dados usando as entidades que foram geradas aqui pelo meu Link2SQL. Então eu não vou trabalhar com o banco de dados, eu vou trabalhar com os objetos que foram gerados, porque eu tenho na verdade as classes que foram geradas pelo mapeamento a partir das tabelas. Então eu vou trabalhar com os objetos. Então olha aqui, ó. Então ó, eu tenho a category e produtos. Então eu vou selecionar aqui a category. Então vou dar um finish. Por que eu fiz isso? Olha aqui, porque a categoria ela já traz em si a relação de produtos, tá? Por quê? Por causa dessa associação aqui, tá? O Link2SQL entende o relacionamento e ela sabe que uma categoria pode ter muitos produtos. Então ela cria uma associação e descreve essa associação aqui contendo uma relação de objetos produtos aqui na classe categoria. Então, pronto, eu já tenho tudo pronto. Então eu vou aqui para o meu formulário, né? Vou esconder isso aqui. Vou dar o nome aqui. E o que eu vou fazer? Bom, aqui na categoria, eu vou trabalhar ela no formato Combo Box, tá? Então, eu vou arrastar minha categoria. Ela vai criar aqui, ó, um Binding Source e um Binding Navigator. O Binding Navigator eu não vou precisar, porque eu vou estar trabalhando só com a minha... Eu não vou fazer navegação aqui, né? Eu vou selecionar um produto aqui da Combo Box, né? E, olha aqui, em Products, eu vou estar trabalhando com um Grid View. Pronto. Então, vamos ver aqui, para entender aqui o que ele fez. Ó. Se eu selecionar aqui, ó, a minha category Combo Box, vocês vão ver uma coisa interessante. Que a propriedade Data Source dela é a Category Binding Source. E ele vai exibir o que aqui? O nome da categoria, ok? E vamos ver aqui o Data Grid View, que foi gerado a partir da minha entidade. Olha aqui, ó. O Data Source que foi exibido aqui é o meu Products Binding Source, ok? E aqui o Data Member. O que eu tenho que selecionar aqui como Data Member? O Data Member, aqui do Data Grid View, ele vai ficar assim mesmo, que ele é ele vai exibir várias colunas. Aqui, ó, no Products Binding Source, aqui que eu queria mostrar. Então, ó, o meu Data Source é o Category Binding Source, né? E o membro é a minha tabela produtos, né? Então aqui ele vai exibir a relação de produtos da categoria. Então vamos ver se ele gerou algum código aqui para nós. Olha, ele não gerou nada. Então aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a vinculação, né? Me category binding source. O data source tem que ser igual ao quê? Bom, eu tenho que criar uma variável aqui do tipo data context, que eu vou chamar de db, que eu chamei de estoque, né? O meu dbml. Então, ó, eu estou criando uma variável do tipo data context para mim ter acesso, né, às tabelas mapeadas ali. Então aqui eu vou selecionar
categorias, né? Por quê? Ó? O meu binding source de categorias, a fonte de dados tem que ser categorias, ok? Certo? E aqui, ó, então aqui ele vai exibir as categorias, tá? E vai exibir o nome da categoria. E aqui ele vai estar no produtos binding source, que vai exibir, tá, os produtos relacionados com aquela categoria, ok? Vamos selecionar o formulário, colocar Center Screen aqui e vamos executar para ver se realmente está funcionando. Olha ali, ó. Então, ó, minha Combo Box está carregando as categorias. Eu vou selecionar uma categoria aqui, ó. Note que ele está exibindo todos os produtos dessa categoria, tá vendo? Eu poderia depois ter vindo aqui no Combo Box, né? Então essa aqui eu não precisaria. Dá um OK. Vamos executar. Pronto. Então aqui ele já está exibindo para a categoria Beverages. Então vamos selecionar aqui a outra categoria. Então, como vocês viram aqui, eu tenho uma vinculação do tipo mestre detalhes, onde os registros da minha fonte de dados, que eu vou chamar aqui é origem, né? Está determinando aqui a exibição do meu grid view dos produtos destino aqui. Então, para cada categoria, ele me exibe um produto, uma relação de produtos. Tudo isso eu fiz usando o Link2SQL e através aqui da criação do meu Data Contest, Stock Data Contest, onde eu tenho as entidades geradas a partir do relacionamento, né? Objeto relacional. E quando eu gerei a minha fonte de dados a partir dessas entidades, ele já trouxe junto com a associação a categoria e a relação de produtos para aquela categoria. Aí foi só vir aqui no formulário, né? Arrastar aqui o Combo Box Category, ele me gerou um Binding Source. Eu não estou trabalhando aqui com Bind Navigator. E aqui os objetos produtos, eu gerei o meu Data Grid View e ele me gerou o Produtos Binding Source. De forma que o Data Member aqui são os produtos, né? E aqui o meu Category Binding Source o Data Source está sendo aqui do meu Combo Box, né? E está exibindo o nome da categoria. Assim, na hora que eu executo, eu tenho aqui o efeito esperado. Lembrando que eu tive que codificar aqui no meu formulário load, definir aqui, né? Se eu comentar essa linha de código, tá vendo? Eu não tenho nada exibido, porque eu tenho que definir qual é a minha fonte de dados para o meu Category Binding Source, ok? Porque aqui, olha, isso não é feito via código. Então eu defini aqui, criei uma instância do Data Contest e falei que ele ia exibir a relação de categorias. Então, como vocês viram, é muito fácil trabalhar aqui com o Link2SQL e eu não tive que me preocupar com conexão, com objetos Data Adapter, Data Command, né? Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. É um recurso interessante que você pode, dependendo da sua necessidade, usar nos seus projetos. Então, era só isso. Até a próxima videoaula.